Entre os casos mais debatidos do fenômeno da reencarnação, um deles se destaca por sua combinação incomum de detalhes verificáveis e contexto familiar comum. O chamado caso dos gêmeos Pollock levanta uma questão profunda. É possível que crianças nasçam com memórias e características de pessoas que viveram antes delas? Ou tudo não passa de coincidência, sugestão ou elaboração emocional? Este é um dos poucos casos que atraíram o interesse tanto de estudiosos do paranormal quanto de acadêmicos. Céticos, pois se trata de uma história com datas, nomes e um cenário facilmente rastreável. John e Florence Pollock eram um casal católico que vivia na cidade de Hexham, na Inglaterra, durante os anos 1950. Eles tinham duas filhas, Joanna, de 11 anos, e Jacqueline, de 6. Em maio de 1957, as meninas foram tragicamente atropeladas por um motorista sob efeito de drogas enquanto iam para a igreja. A morte causou comoção na cidade e devastou a família. No entanto, o pai, John, afirmava com convicção que as filhas voltariam, acreditando firmemente na reencarnação, ideia que entrava em conflito com sua fé religiosa tradicional. Mesmo após a tragédia, John sustentava que suas filhas voltariam à vida. Ele alegava ter sonhos e visões, e dizia que o nascimento de novas crianças traria de volta as almas das meninas. Florence, inicialmente cética, não compartilhava dessa crença. A tensão entre eles aumentou, chegando a quase culminar em divórcio. Mas quando Florence engravidou novamente, John afirmou que ela teria gêmeas, mesmo que o médico previsse apenas um bebê. A convicção de John começava a ganhar um tom profético. Em 4 de outubro de 1958, cerca de um ano após a morte das filhas, Florence deu à luz a duas meninas, chamadas Jennifer e Gillian. As gêmeas eram idênticas, mas apresentavam características distintas desde o nascimento. Jennifer, por exemplo, tinha uma marca de nascença na cintura e outra na testa, idênticas às marcas que Jacqueline possuía em vida. As coincidências começaram a chamar a atenção da família, que já enxergava ali sinais do inexplicável. À medida que cresciam, as gêmeas passaram a apresentar comportamentos que pareciam reflexos das irmãs falecidas. Gillian demonstrava atitudes e preferências de Joanna, enquanto Jennifer replicava os hábitos de Jacqueline. Algumas dessas repetições incluíam posturas, medos específicos e brincadeiras favoritas. As similaridades iam além de traços de personalidade e alcançavam detalhes específicos, como forma de andar, tom de voz e gestos típicos das filhas mortas. Em certa ocasião, enquanto organizavam brinquedos antigos das filhas falecidas, as gêmeas identificaram corretamente quais pertenceram a quem, sem nunca terem sido ensinadas isso. Disputaram pelos brinquedos favoritos das irmãs anteriores, como se fossem suas, alegando saber exatamente qual era de quem. A explicação lógica parecia insuficiente para justificar o grau de detalhe com que reconheciam os objetos e as histórias que os cercavam. Quando a família se mudou de volta para Hexham, após anos afastada, as gêmeas começaram a apontar para locais com familiaridade incomum. Ao passar perto da antiga escola, as meninas alegaram já terem estudado ali. Também identificaram o parque onde as irmãs costumavam brincar e expressaram medo ao passar por ruas próximas ao local do acidente, mesmo sem jamais terem sido informadas sobre o evento. Esse tipo de reconhecimento, vindo de crianças tão pequenas, surpreendia os pais. Enquanto John via tudo como confirmação de suas crenças, Florence permanecia cautelosa. Os vizinhos, por sua vez, se dividiam entre o ceticismo e a curiosidade. Alguns achavam que os pais projetavam lembranças antigas nas novas crianças. Outros reconheciam a semelhança nas atitudes das gêmeas com as irmãs falecidas. O caso começou a despertar a atenção da imprensa local, mas só ganharia notoriedade mundial quando foi documentado por um respeitado pesquisador acadêmico, o psiquiatra Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, dedicou décadas ao estudo de casos de reencarnação documentados, com foco em crianças
que alegavam lembrar de vidas passadas. O caso Pollock foi um dos mais famosos entre os mais de 2.500 que ele analisou. Stevenson conduziu entrevistas com a família, analisou registros médicos, verificou datas e comparou os relatos com elementos verificáveis. Para ele, o caso oferecia indícios sugestivos de reencarnação, ainda que sem prova conclusiva. A teoria da reencarnação sustenta que a consciência pode sobreviver à morte e reencarnar em um novo corpo. No caso Pollock, os defensores dessa hipótese apontam para os detalhes comportamentais, marcas físicas e reconhecimentos inexplicáveis como evidência. O nascimento das gêmeas em um curto intervalo após a morte das irmãs e as semelhanças documentadas reforçam essa visão. Para muitos espiritualistas, o caso é um exemplo real de continuação da alma. Céticos argumentam que os pais, especialmente John, poderiam ter influenciado subconscientemente as gêmeas, moldando seus comportamentos com base em lembranças das filhas falecidas. O fenômeno da criptomnésia, ou seja, memórias inconscientes sendo apresentadas como novas, também é citado. Outros dizem que se trata apenas de coincidências interpretadas como evidência, reforçadas pela dor da perda e pela necessidade de dar sentido à tragédia. Curiosamente, à medida que cresciam, Jennifer e Gillian começaram a perder as lembranças ligadas às irmãs mortas. Por volta dos 7 anos de idade, os comportamentos e memórias anteriores desapareceram por completo. Essa perda gradual é comum em casos relatados de reencarnação infantil, nos quais os relatos tendem a se esvanecer conforme o cérebro se desenvolve e forma novas identidades. O caso Pollock foi retratado em livros, documentários e programas sobre o paranormal. Ele costuma ser citado como um dos casos mais sérios entre os relatos de reencarnação, por apresentar um contexto verificável, testemunhas múltiplas e uma investigação acadêmica respeitável. Também serviu de base para discussões em universidades e fóruns religiosos e filosóficos ao redor do mundo. Além do debate científico, o caso abre espaço para reflexões sobre identidade, consciência e espiritualidade. Se a reencarnação é real, o que isso diz sobre quem somos? A mente é independente do corpo? Somos um conjunto de experiências acumuladas através de múltiplas vidas? O caso Pollock, mesmo sem provas definitivas, toca em pontos profundos da natureza humana, que vão além da biologia. O caso dos gêmeos Pollock permanece sem explicação conclusiva. Para uns, ele representa uma prova viva da reencarnação. Para outros, é um fenômeno psicológico alimentado por perda, sugestão e coincidência. Mas talvez o mais importante seja o impacto que esse tipo de história tem sobre nossa busca por respostas. Quando a lógica não basta e a ciência hesita, o mistério ganha espaço. E nos lembramos de que nem tudo o que é real precisa ser, necessariamente, compreendido. Considere deixar o like e se inscrever no canal para mais mistérios.